Muito bem, pessoal, chegando com mais notícias do Palmeiras aqui para vocês, trazendo mais informações do Verdão. Separei um trecho bem legal aqui para vocês do jogo aberto, trazendo todos os detalhes desse jogo de logo mais entre Palmeiras e Red Bull Bragantino. Também tem as prováveis escalações do Verdão, né? Hoje o Abel deve colocar um time diferente do que ele colocou contra o Novo Horizontino. Então bora conferir todas essas informações aqui agora, mas antes peço para vocês, só verifica se você está inscrito aqui no canal para você ficar por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Crédito de vídeo do jogo aberto, link na descrição, então partiu, bora conferir. Nada mais, nada menos do que Palmeiras e Bragantino, e um convidado estrangeiro estará lá no Allianz Parque. Dois times, duas versões de Palmeiras completamente diferentes no início do ano. Um grupo tem 2 vitórias. Outro, um empate e uma derrota no Campeonato Paulista. O que será que está acontecendo? Níveis diferentes, cansaço ou falta de entrosamento? A gente sabe que é começo de temporada ainda, a gente tenta aprimorar cada vez mais a parte física, porque a gente sabe que os 90 minutos... quando você não tem uma preparação muito boa, acaba pesando, mas foram bons jogos que a gente teve. É claro que no último jogo agora, no segundo tempo, a gente caiu um pouquinho fisicamente, e isso foi notório, deu para perceber, mas eu acho que é isso, é ir trabalhando, como a gente teve pouco tempo de pré-temporada. E eu nunca garanti nem vou garantir nada. O único que vamos ganhar tudo, não vamos ganhar, já faz tempo que não perdíamos. É bom perder às vezes para pôr a nu algumas fragilidades que nós temos e que precisamos de colmatar e que precisamos de continuar todos a trabalhar no sentido de nos tornar melhor, para os nossos atletas também, perceberem que não há jogos fáceis. Se tornar melhor para o Palmeiras é principalmente reformular bem o elenco. Foram embora Gabriel Menino, Dudu, Lázaro e Vitor Reis. Nesta semana, Zé Rafael a caminho do Santos por 15 milhões de reais. E Rony deve ser o próximo a deixar o clube. Em compensação, entre promessas de um mercado agressivo, especulações e negociações, até agora só 3 reforços: Facundo Torres, Emiliano Martínez e Paulinho. E há posições que são claras e nós vamos esperar encontrar as melhores soluções para repor. Zagueiro é o notório, saiu o Vitor Reis e não há como, e há outras posições que vocês também sabem, que também já falei e não vou estar sempre a repetir elas, para continuarmos a ser competitivos. Enquanto não tem mais reforços, o Palmeiras segue com seu elenco dividido no Campeonato Paulista. E com um desafio importante pela frente, contra o Bragantino, um time de Série A no Campeonato Brasileiro, a equipe deve ter o Everton, Giai, Naves, Murilo e Vanderlan. Fabinho, Richard Rios e Maurício. Estevão, Felipe Anderson e Thales. Do outro lado, o Braga não pode contar com o Eduardo Sacha, que cumpre suspensão porque foi expulso na última partida. A equipe inicial do técnico Fernando Seabra deve ter Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba. Jadson, Lucas Evangelista, John e Vinicinho. No ataque, Thiago Borbas e Isidro Pita. E para o jogo desta noite, o Palmeiras vai ter, além da volta do Allianz Parque, um convidado especial. Rival, mas não tão rival assim. Na verdade, uma personalidade internacional do futebol que vai sacudir não só o Campeonato Paulista. Novo chefe global de futebol da Red Bull, o histórico técnico alemão Jürgen Klopp estará no estádio para assistir Bragantino e Palmeiras. Parte de uma agenda dos clubes que pertencem à marca. Mais um tempero especial para o jogo, que por si só já vale muito. A gente sempre sabe que a torcida comparece no Allianz, é um jogo muito importante para nós, não deixa de ser um jogo de Série A, né, que a gente sabe que o Bragantino sempre é uma equipe qualificada e que vem para dificultar ainda mais, mas a gente sabe o nosso poder em casa, a gente sabe que a gente tem uma força muito grande e vamos conquistar esses 3 pontos, se Deus quiser. Chora, o Palmeiras precisa. Chora coraçãozinho, chora, coração. Maurício, mal. O Inter me produz tristeza no quesito vender e se desfazer de jogadores. Mas o assunto é Palmeiras, time atual do Maurício, e Bragantino,
Jürgen Klopp, só isso, olha o peso. Um dos melhores treinadores das últimas décadas, não é? Total. Um cara que fez história no Liverpool e que mostrou uma competência acima da média. Hoje sai da função de treinador para virar um diretor técnico, não é? E vai supervisionar o Bragantino, que não está bem. Terminou mal o Campeonato Brasileiro, quase caindo, e agora oscilando demais nesse início de Paulista. Só ganhou uma partida até o momento. Sim. E o Palmeiras precisando da reabilitação porque perdeu para o Novo Horizontino. O que você projeta para esse jogo? Um Bragantino mais retraído? Um Palmeiras que vai tentar desde o primeiro minuto ir para cima? Estevão de volta? Eu acho que o Palmeiras precisa dar uma resposta. Uma instabilidade assim meio inexplicável, né? Até por pressão, por protesto, eu sei, a torcida quer reforços e tal, mas o Abel Ferreira a gente conhece, né? Ele não gosta de perder. É visível nas suas entrevistas que ele não gosta de perder. E que bom que não gosta, mas tem que aceitar que a derrota faz parte do processo. Às vezes acontece, né? Mas como o Palmeiras perdeu a primeira na fase de grupos em 4 anos, então vocês imaginem como estará o Abel dentro desse planejamento físico que ele faz. Tem alguns retornos, né? Você citou o Estevão, e aí a gente espera, obviamente, um Palmeiras muito mais ofensivo, até mais do que contra o Novo Horizontino. Embora tenha criado chances no primeiro tempo, foi um time que não fez tanto esforço, assim, chegou ao seu gol, poderia ter... O Novo Horizontino também esperou mais o Palmeiras, e aí no segundo tempo, nas mexidas do Eduardo Batista, acabou virando o jogo. O interior sempre foi muito forte, Renata, no Paulista, nos últimos anos. Esse ano eu estou achando a distância maior. Apesar da vitória do Novo Horizontino, a diferença técnica ainda é muito grande. Palmeiras mexido ainda, né, nesse começo de temporada. Então eu imagino um favoritismo, uma supremacia, imagino o Palmeiras indo para cima para conquistar o resultado, e o Bragantino está me decepcionando, porque o Bragantino sempre foi, talvez não uma equipe para disputar títulos expressivos, mas sempre complicou a vida de todo mundo. E do final do ano passado para esse começo de ano, o trabalho do Seabra ainda não aconteceu. E aí eu estou tentando entender o que era o Bragantino. Talvez a visita do Klopp, ela deu uma motivada a mais. Mas assim, o Bragantino, ele foi maluco, porque o melhor jogador era o Elinho, estava fazendo gols aos montes no campeonato e ele vendeu. Vendeu para o futebol mexicano no meio do Campeonato Brasileiro. Depois de já ter se livrado de Léo Ortiz, Arthur e outros tantos bons Agora jogadores. tem um detalhe, só para fazer um contraponto, eu também concordo que em campo os times do interior não mostraram tanta força, mas no grupo do Corinthians, o Mirassol é o líder. No grupo do Santos, o Guarani é o líder. No grupo do Palmeiras, o São Bernardo é o líder. O São Paulo, mesmo com um jogo a menos, é líder no seu grupo. Então, é muito início ainda. Eu acho que a parte física está pesando, não deu para sentir, mas eu concordo. Acho que até pelos investimentos, pelos jogadores contratados, principalmente, até o Palmeiras não contratou tudo que deveria, tem espaço para mais reforços, está esperando algumas negociações, mas tem jogadores que chegaram já também no ano passado, Corinthians também na metade do ano passado, o São Paulo trazendo o Oscar agora, o Enzo também para a lateral esquerda. Eu acho que os grandes também se reforçaram, vieram mais qualificados, e esses times do interior vão ter que mostrar a competência. O Bragantino é o terceiro colocado no grupo B. Então só tem 3 pontos no campeonato. Vai precisar de uma resposta para o Klopp e também para o seu treinador. Agora, falando em técnico, Fernando... Nós vamos a Santos com informações ao vivo da volta de Neymar ao Santos, ao futebol brasileiro. Você abre aí. Mas agora o assunto é Campeonato Paulista, porque hoje tem Palmeiras e Red Bull Bragantino. Fernando Seabra, o técnico, e Abel Ferreira na nossa tela. Vamos com as prováveis escalações? Vamos ouvir o Maurício primeiro? Então vamos lá. Maurício falando sobre esse Palmeiras e Red Bull Bragantino logo mais no Allianz Parque. Vamos lá. Não deixa de ser um jogo de Série A, né? Que a gente sabe que o Bragantino sempre é uma equipe qualificada e que vem para dificultar ainda mais, mas a gente sabe o nosso poder em casa, a gente sabe que a gente tem uma força muito grande e vamos conquistar esses 3 pontos, se Deus quiser. Tá aí o Maurício, vem se consolidando aí entre os titulares do Verdão de tanta gente, com Abel Ferreira, o Everton, Marcos Rocha, Naves, Murilo e Vanderlan. Fabinho, Richard Rios e Maurício, provável Palmeiras, para enfrentar o Red Bull Bragantino. O Palmeiras de Estevão. Principalmente de Estevão. Opa, que jogador. Thales e Felipe Anderson. Palmeiras de Rivaldo, que falávamos agora há pouco, de Roberto Carlos, de Júnior, de Veloso, de Marcos. De Evair, Edilson e Edmundo.
Que história tem o Verdão de Ademir da Guia. Vai enfrentar hoje o Red Bull Bragantino de Jürgen Klopp. Isso não. O Bragantino não é do Jürgen... O Klopp não é do Bragantino, mas o Klopp é da Red Bull. Aos olhos de Jürgen Klopp. Diante de Jürgen Klopp é o que? É um CEO, um coordenador geral dos Red Bulls pelo mundo, é isso? Tem Red Bull na Áustria... Chefe do futebol... Salzburg? Futebol. Futebol é demais, hein? Chefe do futebol da Red Bull. Tem Red Bull na Áustria, Salzburg, nos Estados Unidos e na aqui. Alemanha e no Brasil, é isso? Isso. É isso. Sem contar as outras modalidades, Fórmula 1, etc. Mas do futebol é o Klopp que estará hoje lá no Allianz Parque. O Bragantino de tanta gente, de Birubiru, de Vanderlei Luxemburgo. Marcelo Gil Baiano, Ney Júnior e Birubiru. Era a defesa. E hoje, professor, será Cleiton, Hurtado, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Capixaba. O provável Bragantino com Jadson, John. Será que teremos lei do ex? Tem essa, hein? John, Lucas Evangelista, Thiago Borbas, Pita, o Viking e Vinicinho, é isso? Vinicinho ao Bragantino para enfrentar o Palmeiras logo mais, amigo André. Esse é o time do Palmeiras que tá brilhando, né? A gente tem que falar de 2 Palmeiras no Paulistão. Esse é o que tá se destacando, que quando entrou em campo pela última vez ganhou do Santos. Eu tenho muita expectativa por esse jogo também, porque representa muito pro Bragantino, que não começou bem o Paulista, tá numa situação já um pouco mais difícil. Perdeu o último jogo, não foi? Pro Água Santa? Perdeu de 3-0. Deu de 3-0 pro Água Santa, o Água Santa que não vinha bem, né? Exato. Já tinha tomado goleada, perdido pro Levou Corinthians. 6 do Mirassol. Prejudicou no bolão da família. Como que ia botar 3-0 pro Água Santa? É que prejudicou também todo mundo. Ninguém acertou. E aí o Bragantino dá o azar de pegar esse time do Palmeiras, que é o que tem se destacado principalmente nesse começo de Paulista. E vamos ver se é o Felipe Anderson como titular, que acho que é uma grande oportunidade para ele. É o que a gente tem falado dos jogadores que têm aproveitado a oportunidade nesse começo de temporada. O Thales já marcando 2 vezes. Maurício muito bem. Fazendo gol em clássico. O Richard Rios, que parece que não teve férias. Então, assim, é um time que está muito bem, mas tem essas individualidades de jogadores que ainda precisam aproveitar o espaço. Felipe Anderson seria a principal delas, então, individualmente, para mim, seria o principal ponto desse jogo, que, lógico, vai ter muita atração nas arquibancadas também pela presença do Klopp. Quando você diz que o Richard Rios parece que não teve férias, é num sentido positivo. Não é que ele está cansado, é o contrário. Pelo contrário. Parece que ele está em ritmo de jogo. Tá voando. Exato. De 2024 para 2025. E vai embora. Parecer que teve férias, às vezes é ruim, né? Você lembra do Walter Abrão, locutor? Sim. Quando os jogadores voltavam das férias, Walter Abrão tinha um estilo assim, ele falava só o nome do cara quando a bola chegava nele. Então ele narrava assim, ele falava assim, Rivelino, Bravaguinho. Aí, quando voltava das férias, o cara meio fora de forma, né? Ele falava assim, fulano, tá gordo, senhores. Mandava essa? Mandava um tá gordo. Não é o caso do Richard Rios, tá? Tá gordo, senhores. Esse é o contrário. O Richard Rios tá fininho. Tava pesado. Mas como o Donk falou, logo quando deu o campinho, eu pensei nisso. Eu falei, vai, Felipe Anderson. Tua chance. Né? Ele tem potencial, né? Muito. Sem dúvida. O torcedor do Palmeiras fica decepcionado, acho que é a palavra correta. A gente fala, cobra, porque todo mundo vê ou pensa que o Felipe Anderson pode. Ele tem mais futebol. Sem dúvidas. Muito mais do que ele está apresentando. Não é isso? Sim. Exato. Foi uma contratação, a gente falou tanto de contratações, foi uma contratação midiática. Né? O Felipe Anderson, a história do chapéu na Juventus, etc. Só que existe o barulho da torcida. E a torcida do Palmeiras já é conhecida por ter pouca paciência, está ficando impaciente com o Felipe. E ele é bom jogador, Abel. Concordo com você, tem potencial para jogar muito mais. Até agora não conseguiu render. Teve a questão de onde ele gostava de jogar. Esse virou um tema quando ele chegou. Na ponta direita, mas já tem o Estevão e etc. É um cara que precisa se provar logo. E é mais curioso, chama mais atenção, com um técnico que tira tanto de jogadores. Perfeito. Já melhorou o potencial de tantos jogadores nessa história. Que às vezes nem possuíam a condição técnica do Felipe. Aí você vê um jogador que chega com esse status, titular de um time da Lazio na Itália, pretendido por outras equipes na Itália. Ele chega e o torcedor do Palmeiras.
Pô, é mais um para nos ajudar aqui a arrebentar, lutar por títulos. E até agora, assim, muito tímido. Esse é o termo para mim. Poucas jogadas. Parece não tá à vontade, né? Muito preso ali no lado esquerdo. E o forte do jogo dele é a associação. Até desculpe te interromper, Abel. Não. Você não me interrompeu, você complementou. Continue, por favor. E eu acho que esse é o ponto. Acho que você colocou a palavra perfeita. Não é que ele tecnicamente está fazendo tudo errado, mas, assim, lógico, não está brilhando tecnicamente, mas o que eu sinto mais no jogo dele é essa timidez. Assim, apatia, às vezes, exato. parece, né? E o jogo dele é de fluir, de se associar, de sair da esquerda, transitar. Tanto que ele jogava mais na direita, mas ele também jogava na esquerda. Aliás, as três ali, meia centralizado, aberto, que é um dos dois lados, ele faz e faz muito bem, fazia na Itália. Acanhado, né? Se ouve muito pouco o nome dele durante uma transmissão. Muito freio de mão puxado. E você pode falar assim, não, prefere jogar do outro lado. Tudo bem, ali ele pode dar o seu melhor. Compensação, mas Estevão, hein? Aí esquece, amigo. Ali não vai dar pra mexer, né? Ao contrário, o negócio é se associar com o Estevão. Se eu fosse jogasse do Palmeiras, eu procuraria o Estevão toda hora, que ele facilita a minha vida. Mas tudo bem que você tem um lado que você prefira jogar e que jogue melhor. Mas é bom ter dois. Não, dá trabalho pelos dois lados. E também se apresentar mais nos outros lados. Não pode não acontecer nada. É isso que está pegando para o torcedor do Palmeiras. E a gente falou, quando deu a lista, claro, a vinda do Felipe Anderson não ia mobilizar como mobilizam os nomes que a gente colocou aqui. Não, mas em termos de ser um jogador importante no cenário mundial, ele era pretendido pela Juventus. Talvez dessa geração da Leila seja a contratação de aeroporto, assim, do Palmeiras. Eu não me lembro de outra contratação maior e mais midiática. E não... Porque... De aeroporto, não. Mas teve uma boa mobilização, né, Abel? Assim, pode não ser o cara e tal, mas o nome até pelo palmeirense sentir falta de uma contratação de peso, e às vezes até cobra isso dessa atual diretoria, a gente está vendo cada vez mais a cobrança subir o tom. É um cara que chegou com pompa e circunstância e o que a gente esperava, talvez, do Felipe Anderson, a gente está vendo no Maurício, né? É um cara que jogou bem no Inter, e todo mundo sabe que era uma boa contratação, mas não era tão badalado e hoje está entregando. Né? O Felipe Anderson, é que agora já começou no Palmeiras e não começou bem, mas ele vindo direto da Lazio para o Palmeiras, ele estava naquele rol de nomes que a gente está falando do futebol brasileiro, chamar gente que está em plena atividade lá. Sim, ele está jogando bem pela Lazio. Ele era um jogador pretendido por outro grande clube italiano, aliás, um clube italiano maior que a Lazio. E o Palmeiras ganhou essa parada. Então, daí também a decepção, né? A gente só cobra de quem a gente sabe que pode entregar. É um jogador com muito potencial para ter uma passagem tão, como é que você falou? Tímida. Tímida. Uma passagem tímida. Mas ainda é tempo, né? A gente estava falando tempos perdidos, temos todo o tempo do mundo. Né? Ou, talvez o Felipe não tenha tanto, mas ainda dá tempo de virar esse jogo. Porque está num time organizado, num clube organizado. Está num time organizado. A última desculpa talvez seja essa da posição. Agora, o futebol moderno, ele não permite mais essa coisa de eu só mais para meia, esquece. E o Jürgen Klopp, como chefe do futebol da Red Bull no mundo, obviamente ele vem para ver e observar ali o Red Bull Bragantino. Mas eu tenho a impressão, e eu arriscaria, que ele vai gostar do que ele vai ver no Palmeiras, com o Estevão. Eu acho que sim. Ele gosta, antes de tudo, de futebol, né? Exatamente. Aliás, meu sonho era tomar uma cerveja com o Klopp, bater um papo com ele. Alemã? Cerveja alemã? Opa, de preferência. Melhor, né? Aquele canecão, assim? Aquele canecão. Só ouvir o que ele tem a falar e que ele também é um cara com interesses mais holísticos, né? Ele é um técnico rock and roll. Exatamente. Você faz bem o nosso perfil. Hoje... Peguei de surpresa agora? Não, hoje... Que assunto você abordaria com o Jürgen Klopp? Hoje, especificamente, depois do jogo, eu queria saber o que ele viu, que jogadores chamaram a atenção, o que ele viu da maneira do Abel jogar, o que ele acha. Eu acho que hoje seriam perguntas pertinentes a respeito disso. Mais até do concorrente do que da empresa dele, né? Sim. Eu perguntaria menos do Bragantino e mais do Palmeiras e do Abel. Porque o scout do Bragantino, com certeza, deve já apresentar algumas coisas, né? Sim. Ele é o chefão lá, então ele recebe ali os relatórios dos jogadores do Bragantino, quem tá rendendo, o John, o Pita que chegou agora, etc., o Sacha. Agora o Palmeiras ele vai ver em campo hoje. E aí tem uma joia lá, né? E eu quero ver... Lucas, como é o nome que é? Evangelista?
que eles compraram do Santos, que estava no Juventude, Lucas Barbosa. Lucas Barbosa, exatamente. E o que eu fico curioso para ver como é que vai ser a percepção dele da intensidade do jogo aqui. Porque essa coisa do rock and roll, que o professor lembrou bem, é a marca do Klopp, dos times. Ele torna o mais uma sensação, o Dortmund vencedor, o Liverpool de volta aos tempos gigante, muito pela sinergia até que ele cria ali, né? Liverpool foi um negócio espetacular e muito pela marcação sem bola. E isso é uma coisa que, mesmo o seu Klopp, é uma identidade de jogo em todas as franquias da Red Bull. É sempre time de muita intensidade, sem marcação, e tanto que no time do Caixinha era assim. Sim. E acho que até pelo perder o vigor físico ao longo da temporada, acho que isso também foi um dos aspectos para justificar o Red Bull, o Bragantino, ter caído tanto ao longo de 2024. Então acho que isso, o nome dele faz sentido dentro dessa metodologia. Eu quero ver a percepção que ele vai ter, né? Se ele for falar a respeito disso, do estilo do jogo do Brasil aqui no futebol brasileiro, até porque a gente está falando, ok, início de temporada, mas de 2 equipes da Série A do Campeonato Brasileiro e uma delas a equipe de elite, né? Junto com outras, mas Palmeiras é a referência do futebol brasileiro nos últimos anos. Perguntaria para ele também sobre o Estevão. O que ele achou do Estevão? Depois do jogo. Meu papo com ele tem que ser depois do jogo. Por quê? Porque aí eu quero ver a percepção que ele teve do que viu aqui, desse contato com o futebol brasileiro, mais direto, né? Será que alguém vai fazer essa matéria lá, não? Seria interessante. Faz do Klopp. Quem puder, Os tem que passos aproveitar do Klopp que no ele Allianz. vai ter um papo com tá ele, aí, né? A grande figura do futebol mundial dos últimos anos, né? Não é sempre que a gente tem um treinador desse vindo acompanhar futebol brasileiro. Eu lembro de Mourinho no Pacaembu, lembra? Mourinho no Pacaembu. É o Mourinho no Pacaembu. Ele estava no Corinthians e River, da invasão, se eu não me engano. Ele comentou, não foi? Ele comentou. Ele era comentarista em Copa do Mundo, ele foi. Entre a passagem dele pelo Mainz e o Dortmund, ele ficou bastante tempo comentando na TV. Amigo André Donk, carinhosamente chamado de Mr. Europe. Olha lá. O Klopp chegou a ser cogitado para dirigir a seleção alemã? Assim, algo mais formal que eu me lembre, não. Assim, foi especulado na inglesa, até depois que ele saiu, tinha anúncio do saída dele do Liverpool, mas ele sempre rechaçou. Pós-Southgate. Daí foi, assim, especulado, mas dele ser algo real que eu me lembre, não teve. Os últimos, normalmente, são os caras que passam pelo Bayern de Munique, não necessariamente. Para a seleção, geralmente, não é os técnicos mais em alta, né, que assumem na Europa. Não é o hábito. Tanto que o do Nagelsmann foi uma certa surpresa, assim. Você pega, por exemplo, tudo bem que lá naquele contexto, quando o Klinsmann assumiu lá em 2006, o futebol alemão estava numa situação muito complicada, ninguém queria assumir, e aí o Klinsmann pegou. Mas depois foi o Joachim Löw, que era o auxiliar dele, e depois o Hansi Flick, que era o auxiliar dele. Então, assim, você não vagou o cargo, o técnico principal do país é o cogitado. É muito difícil, assim. O padrão é os grandes técnicos estarem nos clubes na Europa. A seleção alemã é relativamente recente, essa coisa de mudar o técnico tão rápido. Eu lembro que quando eu estava na Placar, as vésperas da Copa de 98, devia ser 97, a seleção alemã tinha tido meia dúzia de técnicos da Segunda Guerra Mundial até ali. Eram dinastias. Jupp Derval, aqueles nomes que ficavam. E essa coisa... E o Derval era de 82, 82. E essa coisa dos técnicos melhores não serem os técnicos das seleções é um reflexo do que é o futebol hoje, né? O futebol hoje é, antes de tudo, um futebol de clubes. Nós temos clubes mais fortes que seleções. E você não pensa, por exemplo, o Mourinho tem muito mais o que fazer do que treinar Portugal. A Argentina não conseguiu convencer seus grandes técnicos em clubes europeus para serem técnicos da seleção argentina. E eu perguntaria para o Yuri. Então é isso aí, né, galera? Hoje tem Palmeiras, Red Bull, Bragantino. O Verdão vai para cima tentar conseguir essa vitória aí de qualquer forma. Vem de uma derrota para o Novo Horizontino, né? O Palmeiras poderia ter ganhado quando o Novo Horizontino sentou em cima do resultado e deu no que deu, né? O Novo Horizontino conseguiu a virada, né? O time de hoje é um time um pouco diferente da última partida, né? Dentro daquela mesclagem que o Abel tá fazendo, né? Então hoje aí vamos ter, acredito eu, um Palmeiras mais forte aí para poder enfrentar esse Red Bull Bragantino, né? Tem o Estevão, tem o Thales, Felipe Anderson aí. Espero
que esse ano de 2025 ele finalmente consiga desencantar, né? E ter um Thales aí que tá numa média boa aí, tem feito gols importantes aí, então vamos ver se esse time do Verdão hoje consegue ganhar do Red Bull Bragantino, né, galera? Então esse ano aí é um ano que o Palmeiras vai ter uma maratona de jogos aí e o Abel tá tentando equilibrar aí, né, a força física aí de cada jogador para quando começar a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão ali, os jogadores já estão todos prontos aí para poder ser usado, né, galera? Mas de qualquer forma, o Verdão vai buscar essa vitória porque tá querendo buscar o tetracampeonato aí paulista e vamos ver se o Verdão consiga ganhar hoje e convencer também, né, galera? Porque na última partida aí realmente a torcida ficou na bronca. Agora não entendi muito as vaias, né? Porque o Verdão nos últimos anos aí, meu amigo, tá fazendo história, né? Então, assim, claro, o torcedor pode cobrar, mas eu acho que as vaias foi desproporcional, né? Então deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve no canal para vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Eu ficando por aqui, tamo junto, valeu, fui!